Ela está lá no quarto, lá na sala de pastor lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13. Esses textos, no início do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas, ele relata com exatidão o momento em que houve a manifestação, a descida do Espírito Santo, conhecido como o dia de Pentecostes, né? Um dia todo especial, inusitado, algo que nunca ninguém havia experimentado, né? E naquele instante o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos, né? E aqueles discípulos que estavam retraídos, escondidos, medrosos, com tudo que havia acontecido, perdido o Mestre Jesus, né? Que foi crucificado, né? Mas ressuscitou, mas e agora foi ao assunto aos céus, e eles estavam sós, né? Portanto, era necessário que algo sobrenatural acontecesse. Muito obrigado. Algo sobrenatural acontecesse para que aqueles discípulos pudessem realizar a obra a qual eles foram preparados para realizar, né? Então, eu quero ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, vai dizer o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras, iletrados, e indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Lendo novamente essa última parte aqui. Reconheceram que eles estavam com Jesus. Eles quem, irmãos? Quem prestou atenção? Eles quem? Discípulos, mas quem? Pedro e João. É bom a gente sempre observar e guardar isso na mente. O texto está falando exclusivamente de Pedro e de João, os discípulos amados de Cristo, né? Que estavam pregando com ousadia e com coragem, né? Irmãos, eu quero falar contigo nessa noite aqui sobre uma diferença óbvia. Diferenças óbvias, né? Existem coisas que são óbvias em nossa vida, né? E eu quero citar alguns exemplos, né? Nós já estudamos sobre isso lá na terça-feira, na EB Confecções, a pastora já andou pincelando muito sobre os temperamentos, né? E eu quero mostrar algumas coisas óbvias na nossa vida. Talvez você até nem perceba, mas as outras pessoas percebem. Seus vizinhos percebem, seus parentes percebem, seu cônjuge percebe, né? Essas coisas, tá? A primeira coisa é o melancólico. Ele vive lamentando e chorando, né? Uma característica do melancólico, né? Oh, vida, oh, azar, né? Melancólico é aquele que quer que o mundo acabe em barranco, né? Para morrer encostado, né? Característica ruim dos melancólicos, né? Mas a gente conhece muitas pessoas que têm essa natureza, são assim, passam a vida inteira reclamando, né? É óbvio, quando você se depara com alguém dessa natureza, na hora você já faz a leitura, né? Esse é melancólico, né? O sanguíneo é exagerado e inseguro, né? E realmente a gente vê pessoas que exageram em tudo, né? Aquele que conta um conto e aumenta um ponto, né? Sempre acrescenta algo mais, né? É o sanguíneo, né? Ele é inseguro também, né? Característica, e essas coisas para você pode não ser óbvia, mas para outras pessoas que olham você e você é sanguíneo, é óbvia para as outras pessoas, né?
O fleumático, ele é introvertido e desconfiado, né? É como o mineiro, né? O mineiro é desconfiado, né? Acho que todo estado de Minas deve ser fleumático, né? Porque dizem aí, né, que os mineiros são desconfiados, né? Eu sempre ouvi falar isso. O mineiro, a característica deles é desconfiado, né? Então é uma característica dos fleumáticos e realmente, quando a gente se depara, eu morei em Minas, eu vi isso, irmãos, eu precisei de um fiador, né? Quando eu fui pastor lá, aluguei uma casa, eu precisei de um fiador. Não tinha nenhum irmão da igreja, nem os presbíteros, nem os diáconos, queria ser fiador do pastor. Né? Que são desconfiados. Eu ser fiador desse camarada aí, sabe lá, esse rapaz aí bigodudo, veio de São Paulo, depois dá um tombo aí, a gente tem que pagar o aluguel dele, né? Desconfiado, né? Característica, né, do fleumático, os coléricos, impaciente e intolerante, né? A gente vê muito isso no trânsito aí, né? As pessoas aí que são impacientes, intolerantes, né? Aí você vê gritando, brigando. Esses dias eu vi na internet aí 2 motoristas, pegou a pau mesmo. Não sei quantos viu aí. Pegou a pau, rolaram no chão, bateram, brigaram e ficaram bem, acho que uns 10 minutos se rolando no chão. Depois que os dois estavam cansados, se abraçaram. Se abraçaram, não sei se vocês viram. Se levantou, abraçou, saiu, cada um foi para o seu carro. Sabe o que fizeram depois? Voltaram e se abraçaram e foram conversar e trocar endereço. É umas coisas engraçadas que acontecem, né? Mas eu estou contando isso como exemplo, irmão, de coisas óbvias. Coisas óbvias que as pessoas olham e fazem a leitura e é inquestionável, porque é óbvia, né? Agora, esse texto que nós lemos aqui, né, o nosso texto básico, ele ressalta algo que é digno de uma meditação profunda. Nós lemos aqui acerca de Pedro e de quem? E João, certo? E diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ora, Pedro e João eram o quê, irmãos, quando Jesus os chamou? Pescadores. Pessoas humildes. E Cristo não os examinou ou os escolheu por serem ricos, estudiosos, inteligentes, né? Escribas daquele tempo, não. Jesus escolheu pescadores, né? Para realizar o plano de Deus. Então, esse texto realmente exige que a gente faça uma análise bem minuciosa e profunda, né? A ousadia de Pedro e João diante dos principais anciões e dos sacerdotes. Os anciões e sacerdotes, conhecendo a Pedro e João, que eram pescadores iletrados, e agora eles estavam cheios de ousadia, cheios de coragem, reconheceram que eles andavam com Jesus. Amados irmãos, a gente vê aqui uma coisa interessante. Antes de Jesus, uma situação. Depois de Jesus, uma outra situação. Isso nós vemos nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre isso porque vamos fazer uma análise mais profunda acerca desses discípulos de Jesus. E nessa transformação, nessa mudança, uma coisa que ficou maximizado, ou seja, mais em evidência, era exatamente a ousadia e a coragem que esses homens pescadores tiveram. Era algo que os escribas não tinham, era algo que os profetas ali não tinham, os sacerdotes não tinham, que os religiosos não tinham, e chamou a atenção.
eles são conhecidos, mas agora eles estão audaciosos de pregar, e diz aqui o texto que quase 5.000 almas creram em Jesus Cristo. E os escribas e os fariseus e os sacerdotes estavam temerosos exatamente disso, que o cristianismo estava alastrando, estava crescendo, milhares e milhares de pessoas estavam se convertendo. Então, eles se preocuparam, mas eles fizeram essa observação que muitos de nós não fazemos. Eles estão audaciosos e corajosos porque eles andavam com quem? Eles andavam com Jesus. Irmãos, aonde a gente pode ir, aonde a gente pode chegar se nós andarmos com Jesus? Se realmente nós caminharmos com Jesus. Às vezes nós temos um prazer de caminhar sozinho, né? As pessoas às vezes gostam de caminhar sozinhos, andar sozinhos, enfrentar os desafios sozinhos, encarar os problemas da vida sozinhos. É uma característica, às vezes, humana, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver com a natureza pecaminosa do homem, mas ele acha que é autossuficiente, né? Quando eu falo homem, mulher, em geral. Mas aqueles que andam com Jesus faz a diferença. E nós vamos ver isso, tá? Os anciões e os sacerdotes, conhecendo a Pedro e João, que eram pescadores iletrados e agora cheios de ousadia e coragem, reconheceram que eles andavam com Jesus. A fé, o amor e a companhia de Jesus Cristo muda todas as coisas. Guarda bem isso na sua mente. A fé, o amor e a companhia de Jesus muda todas as coisas. Guarda isso também. Não há como se enganar diante de uma vida transformada por Deus. Então, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que quando nós andamos com Cristo Jesus, é óbvio a diferença. É óbvio a diferença na vida do verdadeiro cristão. Então vamos fazer aqui, eu tirei 4 itens aqui para nós fazermos uma análise acerca dos discípulos que andaram com Jesus, tá? Primeiro, os discípulos eram forjados pelas circunstâncias da vida. Portanto, os discípulos sofriam, passavam necessidades, eram pessoas pobres, eles tinham ansiedades, eles tinham medo, tinham insegurança. São coisas naturais da vida, são circunstâncias da vida que todos nós temos e teremos. São circunstâncias. Mas o que ocorria é que antes de conhecer Jesus, antes de ter um encontro com Jesus e seguir Jesus, imagina como era a vida dessas pessoas que andavam inseguras na terra natal aonde eles viviam, em Jerusalém, sendo dominado pelos romanos, tendo que pagar tributos caríssimos, pesados. Imagina a vida de sofrimento, de dor. Pessoas enfermas, que quando nós lemos o Novo Testamento, quantas pessoas leprosas, quantos deficientes, cegos, aleijados. O sofrimento do povo era grande. Talvez muitos desempregados, passando necessidade, imagina. Irmãos, se com Deus, andando com Deus, no caminho do Senhor, a gente já passa tribulação, passa dificuldades, imagina longe de Deus. Imagina. Há pouco tempo estava conversando com uma pessoa aí, não vou dizer o nome, e essa pessoa disse para mim assim: pastor,
Se tem uma pessoa que eu não gosto que trabalhe comigo, é crente. Crente, não quero saber de crente. Se vir trabalhar e falar para mim que é crente, não quero saber. E é lamentável isso, né, irmãos? Por quê? Porque é óbvio que uma pessoa como essa não é crente. Pelos maus testemunhos que dá, pelas falcatruas, pelas mentiras, pelas coisas erradas que faz na vida, as pessoas que estão de fora logo vão ver, esse não anda com Jesus. Por quê? O seu testemunho pesa contra ele. Né? É triste esse tipo de coisa. Existe sim. Há pouco tempo eu estava trabalhando num apartamento aqui e havia um pedreiro, eu estava fazendo a minha parte de marcenaria, havia um pedreiro, e começamos a conversar, e ele começou a contar histórias da vida dele, e eu disse que eu era de Taubaté, tinha família em Taubaté, eu fui trabalhar numa empresa em Taubaté, terra boa, tem umas mulheradas boas lá, e eu saí à noite, fui para a farra, fiquei até 6 horas da manhã com as mulheradas tomando cerveja, nos barzinhos lá, muito bom, e contava assim, né, alegria, com orgulho, eu ouvindo aquilo, né? Depois o dono do apartamento chegou, né, e começou a conversar com ele, ô, seu Gerson, tá tudo bem, tudo certo, tá. Assim, ó, já conheceu o fulano aqui? Ó, lá, o seu Gerson é pastor, ó, ele é crente também, ó, ele é crente. Aí ele ficou todo sem graça, né, que ele era crente, né, e contando com orgulho aquelas histórias passadas lá, e falando um pé de palavrão e tal. Então é realmente surpreendente, né, que a vida das pessoas longe de Deus não contribui para que o reino de Deus, o evangelho de Deus se alastre, né, que outras pessoas se convertam, porque vê o testemunho. Não quero ser como essa pessoa, né? Portanto, os discípulos eram forjados pelas circunstâncias da vida, pobreza, ansiedade, medo, insegurança. E nós vemos em Marcos capítulo 10, 37, abra lá Marcos 10, 37. Vai nos dizer o seguinte: e eles lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Tiago e João, que eram irmãos, né, pediram a Jesus, né, um lugar de destaque. Veja que eles estavam passando a perna até nos outros discípulos, né? Nos outros 10 discípulos. Chegou em particular perto de Jesus e, Senhor, permita-me que eu assente à sua direita e outro à sua esquerda, no teu reino, né? Querendo posição de destaque. Isso é uma característica totalmente humana, né? Ser humano carnal é que procura lugares de destaques, né? Então nós vemos isto aqui nesses discípulos, querendo passar a perna nos outros discípulos, né? Tiago e João querendo passar a perna nos demais discípulos, natureza carnal. Então nós vemos, irmãos, que os discípulos, eles foram forjados pela sociedade. É certo que pai e mãe também educa, ensina as coisas corretas e certas, mas, irmãos, é notório que a sociedade, que a televisão, que o que ensina lá fora também tem forte influência na vida dos nossos filhos, na vida dos adolescentes, dos jovens, na vida até do adulto, né? Até nós que somos crentes. Se você vacilar, você também passa a fazer a vontade do mundo, da sociedade.
e não faz a vontade de Deus, né? Em segundo lugar, os discípulos foram forjados pelo exemplo de Cristo Jesus. Uma vez que se depararam com Jesus, uma vez que contemplaram os olhos de Cristo, uma vez que ouviram suavemente o chamado da voz de Cristo Jesus, uma vez que eles se submeteram aos ensinamentos do Senhor Jesus, eles passam a ter então uma nova influência, a influência de uma nova vida. Eles passam a ter algo que eles não tinham, que é esperança numa vida vindoura. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje, irmãos. Quantas pessoas que vivem perdidas, desnorteadas, não sabem de onde vem, não sabem para onde vai, não sabem o que está fazendo nessa terra. Quantos estão pedindo a morte? Quantos estão buscando a morte? Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm esperança, têm confiança, sabem em quem crê, né? Então os discípulos agora estavam sendo forjados por Cristo Jesus, né? O semblante meigo e amoroso de Jesus, o domínio que Jesus tinha sobre a natureza carnal. Essas coisas chamam a atenção, sabe por quê, irmãos? Porque nós não conseguimos ter domínio sobre a nossa natureza carnal. Às vezes você se esforça para ficar livre de um hábito, ou de vício, ou um hábito sexual, ou qualquer outro tipo de hábito, você se esforça e não consegue, aquilo está lá enraizado. Mas Jesus dominava a sua carne. Jesus não permitia que a carne mandasse sobre ele, né? E isso chamava a atenção dos discípulos. Os discípulos queriam seguir Jesus, queriam aprender com Jesus. Por quê? Porque eles queriam também ter domínio sobre a carne. E é algo que nós precisamos ter anseio e desejo. Você tem domínio, tem desejo, anseio de dominar a carne? Ou você de vez em quando gosta de fazer a vontade da carne, né? Quando a gente ama a Cristo, anseia pelas coisas celestiais e espirituais, a primeira coisa que nós queremos é dominar a carne, crucificar a carne mesmo, né? E ressuscitar com Cristo Jesus, né? Eu me recordo, irmãos, olha que coisa interessante, na Igreja Unida, lá em Taubaté, era uma época que eu não estava pastoreando, ou seja, eu era pastor, mas não tinha igreja. E o presbítero, eles estavam sem pastor lá, a Igreja Unida. O presbítero que era responsável, ele me convidou para dar estudo na escola dominical, trazer mensagem alguns domingos. Então ele fez uma agenda comigo e começamos a trabalhar, cooperando, ajudando a Igreja Unida. E um desses cultos de domingo, estávamos lá, era uma igreja grande, muito boa, né? No centro lá de um bairro lá chamado Três Marias, lá em Taubaté, uma avenida muito movimentada, e do lado tinha uma casa muito boa, pertencia a um capitão da Polícia Militar, aposentado, né? E eles sempre estavam fazendo churrasco, tal, lá, mas tudo bem. E é um culto de domingo abençoado, um louvor abençoado. E um dia chegou, depois do louvor, chegou a vizinha entrando na igreja desesperada, a esposa deste capitão. Sabe o que ela contou, irmãos? Que enquanto eu estava lá cantando, né, eles estavam do outro lado, eles já tinham tomado uma cervejinha e tal, né, comido uma carninha. Do outro lado, eles estavam fazendo forró, dançando mesmo com a música da igreja. Eles não tinham música do mundo nem nada. Eu usava a música da igreja, usava o louvor, e aí eles saíam dançando, tal, né? De repente, ela olhou para o lado da igreja
e ela avistou em cima do muro, ela disse que ela viu Jesus, um homem todo de branco, debruçado em cima do muro assim, olhando para eles e fazendo cara de reprovação, fazendo assim, ó. E ela levou um susto tão grande que ela pensou que era algum irmão da igreja. Ela olhou bem assim e ela viu que não, o semblante brilhava, era um semblante, não era uma pessoa. E ela levou um susto tão grande, que ela caiu em si, viu o que ela estava fazendo, e ela correu para a igreja e aceitou Jesus. Ela, o marido, a família toda foram para Jesus. Irmãos, o olhar de Jesus transforma. O olhar de Jesus transforma. O olhar meigo de Jesus, a voz de Jesus, suave. Né? E eu me lembro disso como se fosse hoje. Aquela mulher entrando, pediu para a igreja falar com o pastor para dizer que estava arrependida do que ela estava fazendo e estava pedindo perdão para a igreja, que jamais ia fazer aquilo. E ali ela foi discipulada, batizou e se tornou membro da igreja, ela e o esposo. Né? Então, irmãos, é diferente quando Jesus penetra e entra no coração das pessoas. Né? Em terceiro lugar, os discípulos foram forjados pelo ensinamento de Cristo. Ou seja, irmãos, leia Mateus, leia Marcos, Lucas e João e se atenha às palavras de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Toda a Bíblia é perfeita, toda a Bíblia ilumina, toda a Bíblia transforma, mas os ensinamentos de Jesus é fundamental na vida do crente. Pega ali Mateus capítulo 5, vai adiante, vai ver os sermões do monte, vai lendo os ensinamentos de Jesus, as doutrinas que Jesus estabelecia para os seus discípulos, e procura guardar na mente os ensinamentos de Jesus. Os discípulos foram atraídos não somente pelo olhar de Cristo, não somente pela voz de Cristo, mas pelos seus ensinamentos. E outra, eles não somente guardavam na mente e no coração, como eles também escreviam, relatavam tudo o que acontecia. E nós precisamos ter esse hábito de escrever, de relatar tudo o que acontece. Milagres que Deus faz em nossa vida. E cai no esquecimento, nem lembramos mais, porque não temos o cuidado de anotar. Então, os discípulos, eles foram forjados pelos ensinamentos de Cristo Jesus. Suas mensagens, ensinamentos, seus mandamentos, tudo isso traz edificação e fortalecimento para a sua vida, para que você tenha uma vida óbvia. Para que quando as pessoas olhar para você, ó, esse é filho de Deus, esse é cristão, né? Respaldados pelo nome de Jesus. Os discípulos, eles eram respaldados pelo nome de Jesus. Vamos aprender isso, que isso é muito importante, irmãos, né? Seu nome invoca a presença de Jesus. O nome de Jesus invoca o próprio Cristo, não é? Como está lá em Mateus 18, 20, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio de vós. Então, irmãos, o nome de Jesus tem esse poder de invocar a presença de Jesus no nosso meio. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, precisamos ter convicção de que Cristo Jesus está aqui no nosso meio. Precisa ter essa convicção. Se você não tem essa convicção, você ainda não é óbvio que é um cristão. Para ser um genuíno e verdadeiro cristão, tem que ter essas convicções. Que Cristo está com você, porque Ele disse, eu estarei contigo, até a consumação dos séculos. Amém? Os discípulos foram forjados pelos ensinamentos de Cristo. Né? Seu nome invoca a presença de Jesus. Em seu nome expulsamos os demônios. Vamos ler Marcos 9:38. Pode alguém ler para mim, por favor? Marcos 9:38.
E qual foi a resposta de Jesus? Lê o próximo. Jesus, porém, disse: Não me oprobais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Não impeçais, não impeçais, né? Porque é impossível alguém estar expulsando Jesus no meu nome e, e falar mal de Cristo, né? Então, ele mostra claramente, se você crê em Cristo Jesus, não tenha medo, seja como Pedro, seja como João, seja corajoso, né? Impetuoso, diante de um demônio, impõe as mãos, expulsa, não é só pastor não, gente. Isso foi dado a todos aqueles que creem. Não precisa ter medo não. É chegar e falar assim, olha, em nome de Jesus te repreendo, saia desse corpo, né? E vai sair, porque é o nome de Jesus. Em seu nome pregamos o Evangelho. Lucas 24, 47, por favor. Lucas 24, 47. Em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. É no nome de Jesus. Pregar o evangelho do arrependimento. É o Espírito Santo que convence o homem do erro do pecado. Mas quem é que tem que pregar? É eu e você, somos nós. Então, olha, uma pessoa dessa comentou, por mais que ele conheça o Evangelho, a gente tem que falar de Jesus para ele tem que ouvir mais uma vez, porque um dia essas palavras há de fazer efeito. Eu me recordo, eu era jovem, estava num evangelismo de madrugada em Taubaté, numa sexta-feira à noite. Você quer ver podridão no mundo? É você andar aí, sexta-feira à noite, sábado à noite, 2 horas da manhã, você vai se deparar com travesti, com vagabundo, com drogado, enfim, você vai se deparar com um punhado de gente. E eu estava lá evangelizando, juntamente com os outros irmãos, 2 horas da manhã, distribuindo folheto, e a gente parava, sentava nos bancos da praça para falar de Jesus, e às vezes tinha pessoas que choravam, se arrependiam, muita coisa aconteceu, e eu me lembro que eu entrei num bar, estavam todos jogando bilhar, tinha lá umas 3 mesas de bilhar, cheia de gente, umas mulheradas lá, e eu fui distribuindo folheto para todo mundo, foram pegando, não tive problema nenhum, mas quando eu me aproximei de uma moça sentada no balcão e dei o folhetinho para ela olhou assim, eu não quero. Sabe por que eu não quero? Porque eu sei tudo que está escrito aí. Assim, como é que você sabe tudo que está escrito aqui? Nem pegou no folheto? Não, eu sou filha de crente, muitos anos aí seguindo igreja, já ouvi tudo de Jesus, de igreja, então eu já sei tudo que está aí, então não precisa nem me dar isso daí. Eu não sei como, mas eu me enchi de coragem, né? No meio de todo mundo, e todo mundo está jogando bilhar, parou de jogar bilhar, ficou olhando, né? A reação, né? E eu disse, olha, você não sabe o que está escrito aqui. E você também não conhece a palavra de Deus. Eu conheço, sim, você não conhece. Sabe por que você não conhece? Se você conhecesse, você não estaria aqui nesse lugar. Você estaria na igreja cultuando a Deus. E deixei o folhetim em cima do balcão, virei as costas, esperando receber uma tacada dela nas costas, né? Mas graças a Deus saí de fininho e fui embora. E ela abaixou a cabeça, não teve resposta não. Não sei se isso surtiu efeito, se ela voltou para casa pensando naquilo, quem sabe hoje ela é uma crente, né? Por aí, né? Sabe-se lá Deus, só Deus é quem sabe. Mas é isso mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que ser audaciosos, corajosos, né? Não se intimidar, né? Não é também ser falta de educação, né? Falar com jeito. Eu não falei também
assim num tom de ofender a mulher, né? Mas assim, olha, você não conhece, porque se você conhecesse, você não estaria aqui, você estaria numa igreja cultuando a Deus, ou quem sabe até com a gente evangelizando, falando do amor de Jesus, né? Bom, então, em seu nome recebemos tudo o que pedimos. João 15,16, por favor. João 15,16. Em seu nome recebemos tudo aquilo que pedimos. Precisamos crer, irmãos, né? Se pedir, Deus vai te responder, vai conceder. João 15,16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzir frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Para que o Pai lhe dê o quê? Repete, gente. Tudo que pedirem Tudo que pedirem em meu nome. no nome de quem? Jesus, irmãos. Veja o quão poderoso é o nome de Jesus. Aleluia. Então eu quero concluir aqui. Às vezes queremos desesperadamente que as pessoas vejam que mudamos, que estamos mais santos, mais devotos e mais controlados pelo Espírito Santo. Às vezes a gente tem esse anseio, né? Essa vontade que as pessoas vejam santidade em nós, né? Os que estão em Cristo Jesus, as mudanças serão óbvias. Todos perceberão e serão atraídos pela sua fé e comportamento. Se você tiver que provar a alguém que Deus te transformou, é porque isto ainda não aconteceu em sua vida. Você prestou atenção nisso, nessa frase? Veja bem, se você tiver que provar a alguém que Deus te transformou, é porque isto ainda não aconteceu em sua vida. Ou seja, não precisamos estar preocupados em provar coisa alguma para ninguém. O nosso comportamento de obediência a Deus, a palavra de Deus, já vai maximizar, já vai exibir para todos que você é uma nova criatura. Você, olha, pode confiar, porque esse aí é crente mesmo. Esse aí falou, ele cumpre. Esse aí é cristão mesmo, esse aí é seguidor de Jesus. Porque as pessoas estão vendo, e as pessoas querem ser como você. As pessoas, quando tem algum problema, elas procuram por você, elas não vão procurar por aquele que está dando um mau testemunho, vai procurar por aqueles que são chegados a Deus, têm compromissos com Deus, homens e mulheres de oração, vão abrir o coração, vão desabafar, vão falar vão contar os seus problemas e você vai poder falar de Jesus para elas e conduzi-las para o reino de Deus. Só para finalizar contando mais um testemunho meu aqui, eu não sei se eu já falei, eu tinha um amigo que trabalhava na Ford e ele passou mais ou menos uns 2 anos e meio só zombando de mim. Ele me chamava de profeta, né? E desde quando eu me converti, a gente jogava bola junto, né, tal. Aí eu me converti e então ele disse, quero ver se você se converteu mesmo. Daí passou a zombar de mim, né? Começou a zombar, fazia piadinha, dava risada, aquelas brincadeiras tosca, tola que a gente tem quando está no mundo, né? Ele vinha fazer aquelas brincadeiras comigo, eu achava ruim, rapaz, não faz mais isso não, tá? Mas ele me perturbava, né? 2 anos, irmãos, zumbando. Ô profeta, alô vai o profeta, ô profetinha. Né? Mas um dia ele começou com um problema sério no casamento. A esposa foi embora. E quando ele viu que perdeu a esposa, ele me chamou. Você podia conversar comigo, mas eu preciso de alguém para conversar. E o horário nosso de almoço era diferente. Eu almoçava às 11 e ele almoçava às 11h30. Aí o que eu fiz? Eu
deixei para almoçar às 11h30 para que eu tivesse tempo de sentar na hora do almoço e conversar com ele. E ele começou a chorar: rapaz, eu não sei o que eu faço sem minha mulher não, rapaz, e não tem jeito, eu perdi mesmo. Eu fiz muita besteira na vida, fiz muita coisa ruim, e agora ela foi embora. Ela era da Cristã do Brasil, hein? A mulher dele era da Cristã do Brasil. E agora ela tomou decisão mesmo, foi embora, não quer mais e tal. E eu não sei. Eu disse: você quer sua esposa de volta? É lógico que eu quero. Meu irmão, se você quer sua esposa de volta, você vai ter que ter atitudes de arrependimento. Não adianta que não é da noite para o dia, não. Você não vai estalar o dedo e ela vai vir correr, não. Atitudes de arrependimento. Ah? Você vai ser amigo dela, você vai acompanhar, vai suprir a necessidade dela que ela precisar, quietinho, não vai falar nada, não vai brigar, não vai contender, deixa ela ter o tempo dela. E aconselhei ele, orei, né, com ele, né? Irmãos, hoje ele é da Cristã do Brasil, junto com a esposa, né? Estão lá, já aposentou, né? E, enfim, é isso aí. As pessoas vão procurar quem tem comunhão com Deus, quem ora, quem sabe aconselhar, vai procurar a pessoa que ele sabe que, né? E ele seguiu realmente meu conselho. E eu conhecia ele era da pá virada. Ele era da bagunça mesmo. Em vez de ir para casa, passava pelos bar, enchia a cara e tal. Ele era da pá virada. E realmente ele mudou por completo. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Se você tiver que provar a alguém que Deus te transformou, é porque isto ainda não aconteceu em sua vida. Você precisa ser transformado. Os que tiverem ao seu redor certamente vão notar a transformação que ocorrerá por andar com Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Andar com Jesus faz a diferença, irmãos. Não seja simplesmente religioso, não seja simplesmente um crente, mas se achegue mais a Deus. Faça como Pedro e João, que naquela descida do Pentecostes foi cheio do Espírito Santo. E é aqui que é lugar de se encher do Espírito Santo. É na casa do Senhor. É na comunhão com os irmãos, é na evangelização, é na obra social, é no envolvimento. Na oração nós vamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. Para quando houver a necessidade de você ter audácia e coragem, você vai ter, porque você anda com Jesus. Amém? Eu quero só ler aqui mais algo que eu escrevi. Deixe a glória de Deus brilhar em sua vida. Viva confiante em Deus, na autoridade no nome de Cristo Jesus e na graça consoladora do Espírito Santo. Esteja preparado para fazer a vontade de Deus. Quando Deus te falar o que fazer, não se pode hesitar. Certamente Deus vai falar o que fazer. Deus vai falar o que fazer. E a gente não pode hesitar. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, quero orar por você, quero pedir a graça, quero pedir que Deus fortaleça a sua vida, para que você possa vencer o pecado, vencer a natureza humana que nós temos, que você possa ter sempre disposição para o trabalho de Deus. Nós somos uma igreja aqui lavada, remida no sangue de Jesus Cristo, e nós precisamos abraçar a obra de Deus, o reino de Deus, para que ele possa crescer, estender as estacas, alargar as estacas, né, em todos os cantos da terra. Pai amado, Deus eterno, sou grato a Ti, ó Deus, por essa mensagem que Tu me deste, Senhor, nessa madrugada, Pai. Te glorifico, ó Deus, porque Tu sempre falas, Senhor, através da Tua palavra. Através dela nós nos edificamos e nos fortalecemos. Como eu aprendi, Senhor, ao preparar essa palavra. Ó Deus, que a Tua igreja também possa ser edificada. Que não caia no esquecimento, Pai. Mas que esta semana Teus filhos possam estar ruminando, refletindo,
meditando nessa palavra, Senhor, e que ela possa ainda causar muito mais efeito na vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada um. Cada um aqui tem os seus problemas. Cada um aqui estão envoltos, Senhor, às circunstâncias da vida, assim como estavam os discípulos, ó Pai. Mas, Senhor, a diferença na nossa vida é Jesus Cristo. Nós o amamos, sabemos o amor dele para conosco. Nós sabemos do que Jesus fez pelas nossas vidas. Nós sabemos, ó Pai, e nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Nós Te glorificamos, ó Deus, pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos fazer jus a esse amor de Cristo. Que nós também possamos amar a Ti, Senhor, como Tu nos ama. Ó Deus, nós oramos pela vida da Tua igreja, por todos os parentes, por todos os nossos vizinhos, por todos aqueles que moram em torno do Senhor, da nossa igreja, que sejam por Ti abençoados, fortalecidos, Senhor, que os Teus anjos acampem ao redor de todos que o temem. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus.